Importando objetos tridimensionais para o Unity. Como foi dito na apresentação do curso, existem vários programas de 3D que podem ser utilizados no desenvolvimento de objetos para o Unity. Uma lista com as informações sobre compatibilidades podem ser encontradas no site da empresa. Acesse-o e clique no primeiro link, Unity, depois em Editor. Em seguida, vá até o final da página e clique em Asset Pipeline. Logo no início já são mostrados os logos dos programas compatíveis com o Unity. Na ordem, Cinema 4D, a NDVD já está desenvolvendo um curso sobre este excepcional programa para lançamento em breve. Blender, Maya, 3D Studio Max e o Photoshop. Descendo para o quadro de informações localizado mais abaixo, encontramos a relação das extensões de arquivos com objetos suportados pelo Unity 3D. Além dos programas que já foram citados, incluem-se nesta lista alguns outros conhecidos como Cheetah 3D e Lightwave. Praticamente todos os 10 primeiros possuem a conformação adequada para atender todos os requisitos definidos pelo Unity, como malhas, texturas, animações simples e de personagens, sendo que este último é construído utilizando-se uma estrutura anatômica BONZ. Você pode trazer os objetos tridimensionais para o Unity de duas maneiras. A primeira delas é simplesmente importando o arquivo original para dentro do painel Project, de acordo com as extensões que vemos na listagem. A outra forma de se fazer isso é exportando antes o arquivo para formatos genéricos como Collada ou FBX, sendo que este último é o mais utilizado. O formato FBX foi desenvolvido pela própria Autodesk para tornar possível a utilização e manipulação de objetos 3D criados em seus programas por outros do gênero, que hoje em dia já trazem este plugin embutido. Na verdade, quando você traz o arquivo 3D diretamente para o Unity, ocorre uma conversão automática para o formato FBX, ou seja, de um modo ou de outro, estamos utilizando o mesmo formato. A diferença é que, exportando antes para o FBX, podemos controlar como e o que queremos que faça parte do arquivo. Vamos retornar para o Unity. Iremos optar então por importar o arquivo no formato FBX. Vamos primeiro criar uma pasta no painel Project para armazenar o objeto. Clique em Create e depois em Folder. Com a nova pasta selecionada, pressione F2 para renomeá-la. Escolha o nome Modelos. Vá direto ao menu Asset e clique em Import New Assets. Localize o arquivo cabana.fbx que acompanha o curso e importe-o. Como a pasta continuou selecionada no painel, os arquivos foram inseridos dentro dela automaticamente. Veja que, além do objeto, outras duas pastas foram inseridas. Uma com as texturas e a outra com os materiais. Agora que já temos o objeto, vamos escolher um lugar especial para fixá-lo. Se olharmos para trás, veremos que existe grande vão e do outro lado uma área plana. Na encosta parece haver um caminho, o que torna este local bem interessante. Vamos nos locomover até lá. Agora traremos o objeto cabana para a cena, clicando e arrastando-o até o local desejado. Você deve ter notado que o tamanho da cabana está bem aquém do normal, apesar de estarmos distante dela. Nós poderemos regularizar isso alterando os valores do item Scale do componente Transform. Vamos dobrar o seu tamanho, aumentando o montante atual de todas as coordenadas para 2.
Veremos agora como ficou no modo de jogo e inclusive conhecer o caminho que nos leva até ela. Aproxime a cabana na tela e aproveite para posicioná-la melhor caso precise. A casa que parecia ser minúscula e que ainda passa a impressão de ser bem pequena está dentro do padrão de tamanho do personagem do jogo, conforme você poderá confirmar agora. Reproduza o jogo através do programa. Caminharemos desde o ponto de origem até a cabana para podermos conhecer melhor o caminho. Você deve ter reparado no final que, ao entrar na cabana, nós simplesmente atravessamos as paredes. Iremos conhecer mais detalhes deste objeto e aproveitar para resolver este problema e fazer os ajustes que forem necessários para que fique devidamente adequado ao jogo. Como daremos certa atenção à cabana por toda esta etapa, é preferível que a câmera do jogo esteja mais próxima para não precisarmos seguir o mesmo caminho por diversas vezes seguidas cada vez que tivermos de checar cada uma das alterações. Vamos trazer a câmera para cá. Primeiro anotaremos as coordenadas da casa, 110, 35, 45. Depois selecionaremos o item First Person Controller e antes de atribuir os novos valores de posicionamento, vamos anotar também suas coordenadas para depois devolvê-la à sua posição original, 163, 64, 144. Deslocaremos o FPC para que fique próximo à cabana. Tome cuidado para não deixar a câmera enterrada no chão, caso contrário ficará caindo ininterruptamente quando reproduzirmos o jogo. Veja como ficou a localização do FPC em modo de jogo. Quando terminar, gire o objeto para que a câmera fique apontada para a frente da cabana. Verifique mais uma vez. Quando testamos dessa última vez, pudemos ver a porta da cabana abrindo e fechando. Clique no item Cabana do painel de hierarquia. A animação foi produzida no 3D Studio Max e denominada no Unity como Take 001. Quando trazemos objetos já animados de outros programas e pretendemos controlar estas animações no Unity, devemos fazer isso através de scripts. Este é o caso aqui. Por isso, vamos desativar a opção Play Automatically para interromper a sua reprodução automática. Agora vamos clicar no objeto original, o qual aparece no painel Project, para conhecer suas propriedades. Em Meshes, Malhas, podemos alterar o fator de escala e com isso as dimensões do objeto proporcionalmente, para que não seja preciso fazer este ajuste da forma que fizemos no componente de transformação do próprio objeto. Isso pode ser útil quando tivermos que inserir mais de uma unidade por projeto. A opção de compressão de malhas serve para diminuir o tamanho do arquivo, mas não é muito indicado ativar este recurso porque pode causar irregularidades no objeto. Procure diminuir o peso do arquivo no próprio programa 3D. Generate Colliders. Esta é a opção responsável por fazer com que seja possível que haja colisão com a cabana, impedindo, por exemplo, que você simplesmente a atravesse como se não tivesse paredes. Vamos ativar este campo e testar a cena novamente.
Não se esqueça de antes aplicar a mudança para que passe a ter efeito. Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo da configuração da sua máquina e da complexidade do objeto. Agora não é mais possível entrar na casa. Os próximos dois componentes que aparecem no início do painel estão relacionados a questões de mapeamento, texturas e materiais. Nós iremos aproveitar o sistema de mapeamento que importamos e deixar os materiais como estão. As texturas podem parecer escuras, mas é por causa que a visão que temos da cabana é do lado contrário daquele que está sendo iluminado pela luz direcional. Se você ver a cabana através da câmera, pelo painel Game, notará que existe uma luz vinda do lado esquerdo do objeto. De qualquer forma, mais para frente iremos intensificá-la um pouco mais. No componente Animations, você pode determinar o que fará com as animações que acompanham o objeto. Normalmente elas são previstas e por isso é importante deixá-las como estão originariamente. Depois poderemos dividi-las, classificá-las e controlá-las através de scripts de programação. Em Animation Wrap Mode, iremos definir como ela será reproduzida, conforme está registrado no arquivo, uma única vez, repetindo-se invariavelmente ou para frente e para trás em um efeito ping-pong. Retornaremos a estas propriedades em breve, quando estivermos programando esta e outras animações do nosso projeto. Vamos finalizar esta etapa, incluindo um objeto de luz no candeeiro que aparece na sacada da cabana, para que torne-a mais clara e possa chamar a atenção do jogador quando ele iniciar o jogo. Selecione o item FPC e use a tecla F para focá-lo. Localize o candeeiro e aproxime-se dele. Agora crie um ponto de luz e posicione-o bem próximo ao candeeiro. Duplique o objeto de luz e disponha-o logo ao lado do candeeiro, bem perto da área mais clara, para criar um brilho. Altere o ponto de vista da cena para posicionar as duas luzes corretamente. Altere o ângulo de visão para checar se ambas estão bem dispostas. Se achar a luz muito forte, reduza sua intensidade. Teste o resultado em modo de jogo, mas antes acesse o painel Game para ativar a maximização da janela. Salve a cena quando acabar.
nós iremos salvá-la com outro nome. A seguir, veremos o que são prefabs, como criá-los e manipulá-los. Aproveitaremos também para lhes mostrar como aplicar e configurar partículas no Unity.